18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está aí na sintonia certa. Começa mais uma edição do programa 18 horas a partir de agora, em as principais notícias do dia para você. Vamos juntos até às 7 da noite nesta quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação, Ari Guedes, DJ e produtor ali na técnica, na operação e lá no aplicativo humano, Wellington Trovão, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil via internet. Mais uma edição do programa 18 horas. Alô, Karime Leão, tudo bem? Alô, Carlão, alô, galera que acompanha a programação da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Lembrando para você que daqui a pouquinho o programa estará na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Um salve especial para a galera do aplicativo humano que nos assiste ao vivo e em cores, direto aqui dos estúdios da Rádio Mix. 6 horas e 2 minutos, está combinado. A partir de agora, as principais notícias do dia para você até às 7 da noite. Começa agora o programa 18 horas, hoje quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. E você em boa companhia, você aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, o governo federal decidiu reduzir o imposto de importação de bicicletas para 20% até dezembro. Hoje o imposto é de 35%. A redução do imposto pode prejudicar o setor de produção de bicicletas do polo industrial da Zona Franca de Manaus, que é o maior do Brasil e um dos maiores do mundo, inclusive. E só em janeiro deste ano produziu 56.891 unidades. Carlão, além de empregar cerca de 5 mil trabalhadores. Essa notícia acabou gerando reação de parlamentares do Amazonas, justamente por impactar o polo de produção de bicicletas da Zona Franca de Manaus. Vamos conferir nas informações sobre essa redução polêmica, agora na reportagem de Júlia Gomes. A nova resolução publicada hoje prevê que o imposto de importação de bicicletas vai sair de 35% para 20% até o final de 2021. A redução será progressiva ao longo do ano. Desde 2011, as bicicletas estão com imposto de importação elevado à alíquota máxima permitida pela Organização Mundial do Comércio de 35%. O retorno à alíquota base é uma resposta do governo federal a um pedido feito pela Aliança Bike em novembro de 2019. Antes da nova resolução ser publicada no Diário Oficial da União, ainda na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro postou em uma rede social a notícia ao lado de uma fotografia em que aparece em cima de uma bicicleta. O presidente comemorou a redução. Porém, a nova alíquota deve impactar o polo de produção de bicicletas da Zona Franca de Manaus, que gera mais de 5 mil empregos. Membros da bancada federal do Amazonas no Congresso Nacional já começaram a se articular para impedir a redução gradual do tributo. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, anunciou que a bancada parlamentar do Amazonas vai apresentar um projeto de decreto legislativo para revogar a medida. Ele disse ainda que a medida da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, inviabiliza o polo de bicicletas da Zona Franca de Manaus e transfere os empregos para a China. Diante disso, nós já reunimos a bancada virtualmente, vamos apresentar um projeto de decreto legislativo. O senador Omar encaminhou uma carta ao ministro Paulo Guedes, eu irei ao ministro Paulo Guedes semana que vem, porque nós precisamos agir duramente para proteger a nossa Zona Franca de Manaus, porque isso significa proteger os empregos dos amazonenses. Em carta dirigida ao presidente Jair Bolsonaro, o senador Omar Aziz pede que o presidente repense sobre a medida e diz que com a redução, a CAMEX sufoca ainda mais o Amazonas, extinguindo 5 mil empregos diretos e indiretos, além de tirar a renda de famílias amazonenses para beneficiar a China. Em entrevista a uma rádio local, Omar Aziz disse já ter conversado
conversado com o ministro Paulo Guedes por WhatsApp na manhã de hoje e adiantou que vai se reunir com o ministro. Omar acredita que se a situação for tratada com o presidente Jair Bolsonaro, ele terá a sensibilidade de reverter a questão. O deputado Serafim Correia também criticou a redução do imposto na sessão de hoje da Assembleia Legislativa do Estado. Segundo o deputado, trata-se de um novo golpe contra a Zona Franca de Manaus para desmontar as fábricas instaladas aqui. Quando diminui as alíquotas, favorece quem? Favorece a China, porque a China produz bicicletas a um preço muito baixo. Com o imposto de importação diminuído, ela vai poder competir no mercado nacional e desmontar as empresas brasileiras que estão na Zona Franca de Manaus. É lamentável que o presidente da República, mais uma vez, tome uma atitude impensada e contra a Zona Franca de Manaus, ameaçando os nossos empregos e acenando com a possibilidade de gerar empregos na China. Atualmente estão instaladas no Polo Industrial de Manaus 4 fábricas de bicicleta. Segundo os dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo, a produção de bicicletas se manteve em alta no mês de janeiro deste ano, com quase 57 mil unidades produzidas, mesmo com os fabricantes impactados pela falta de insumos. A reportagem tentou falar com o representante da Abraciclo, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e o que acontece na prática, né? Com menos impostos, vai ficar mais barato importar a bicicleta da China do que fabricar aqui em Manaus, é claro. Sim. Uma decisão tomada pelo governo federal sem ouvir a classe política e os representantes das empresas aqui instaladas, que pode inviabilizar o curso, né? A curto e a médio prazos, a produção de bicicletas aqui na Zona Franca de Manaus. Karime, são pouquíssimos setores industriais brasileiros que conseguem competir em igualdade de condições com os produtos chineses. Pouquíssimos. O custo Brasil é elevadíssimo, a burocracia é grande, a produção é pequena, enquanto os chineses produzem em grande escala com baixíssima tributação e mão de obra baratíssima. Não temos realmente como competir sem barreiras tributárias. E tirando essas barreiras, como disse você, Karime Leão, a produção aqui fica inviável. Mas é claro, pois é. E de produtor de bicicleta, o Brasil vai se transformar no importador, gerando emprego lá na China e, é claro, um desemprego aqui no país. Estimular as importações no momento em que enfrentamos a pandemia, num cenário de recessão econômica, é um tiro no pé que não vai beneficiar em nada os brasileiros. É hora da bancada do Amazonas no Congresso pressionar e fazer o governo federal recuar nessa decisão que impacta negativamente na economia aqui do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda falando aí de economia, os brasileiros foram surpreendidos hoje, hein? Infelizmente, inclusive, com mais um anúncio de aumentos nos preços dos combustíveis. A Petrobras informou que a partir de amanhã, sexta-feira, a gasolina sai da refinaria 15,2% mais cara e o diesel 10,2% mais caro. Bom, e vale destacar aí, Carlão, que só com os novos reajustes, o litro da gasolina nas refinarias acumula alta de 34,78% desde o início do ano, quer dizer, não tem nem 2 meses, né? Já o diesel subiu 27,72% no mesmo período. Enquanto que o salário do trabalhador está congelado, os profissionais liberais perderam renda e os empresários, aqueles que não faliram, estão faturando menos. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. A Petrobras aumentou pela segunda vez o preço da gasolina e do diesel só este mês. O aumento passa a vigorar a partir desta sexta-feira, segundo o comunicado da estatal. Hoje, os postos de combustíveis de Manaus estão vendendo o litro da gasolina em valores que variam entre R$ 4,79 e R$ 5,09. A situação é ainda pior no interior do Amazonas.
Municípios como Parintins estão vendendo o combustível a R$ 5,79. Em comunicado à imprensa, a companhia explica que os reajustes fazem parte, assim como os outros aumentos recentes, do alinhamento de preços com o mercado internacional e com a oscilação do dólar. Nas ruas, os motoristas de Manaus afirmam que estão trabalhando para os postos de gasolina. Isso é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de ser amazonense. Estamos trabalhando só para os postos de gasolina. É isso que a gente está fazendo. Estamos trabalhando só para eles, mais nada. O preço aumenta muito rápido e para baixar o preço, quando baixa na refinaria, para chegar até o consumidor demora muito. E para aumentar o preço é rápido. Com 12 horas já aumentou o preço. E para diminuir é uma dificuldade, entendeu? O diretor do Procon Amazonas, órgão de defesa do consumidor, Jalil Fraste, afirma que está nas ruas fiscalizando os preços abusivos. O consumidor final, ele está sendo sim onerado com esse aumento tanto do combustível quanto do gás, mas é necessário que se entenda o contexto disso. O contexto se dá muito em virtude do aumento anunciado pela Petrobras. As distribuidoras de combustível e de gás não tinham aumentado os preços até que a Petrobras aumentou na refinaria. Então é preciso sim que nós tenhamos, junto com a ANP, um trabalho efetivo. O que o Procon já fez? Já notificou tanto as distribuidoras de combustível quanto as distribuidoras de gás para que elas apresentem esse real impacto no preço final do produto para o consumidor final. Assim nós saberemos se está havendo na ponta, nos revendedores de gás e nos postos de combustível, aplicação de preços abusivos ou apenas reajuste no preço final do produto em virtude do aumento anunciado pela Petrobras. Caso seja comprovada a abusividade no reajuste dos preços, o Procon pode aplicar multa às empresas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e o que a Petrobras argumenta? Ela argumenta que esses reajustes aí é por conta dos preços internacionais, mas é claro, né? O brasileiro, nós não aguentamos mais tantos reajustes num item que influencia o preço de praticamente tudo, do alimento, das passagens aéreas, da passagem de ônibus, nas corridas de táxi, dos aplicativos, da energia elétrica, conta de água, enfim. Tudo, porque tudo depende. Aumentou a gasolina, depende transporte. De tudo, tanto diesel, gasolina, depende de tudo aumenta, né? E um aumento aí de 34,78% somente este ano é cruel, é muito pesado. Somente esse ano, gente, a gente só tem um mês, estamos aí no meio aí de fevereiro, imagina. Mas mesmo com a nossa revolta, os preços já vão estar mais altos a partir de amanhã e com certeza ainda amanhã o reajuste vai ser repassado para o consumidor nas bombas dos postos de combustíveis. Inclusive aí em alguns municípios do interior, o litro da gasolina antes desse novo aumento já é vendido aí a R$ 5,75, inclusive comentado pela repórter. Agora vai chegar a R$ 6,00 e mais alguma coisa aí, né? Com certeza. E tá difícil, né? Ninguém suporta isso. Ninguém tem bolso para isso. E lembrando ainda, estamos na pandemia, estamos no meio de uma crise econômica causada pela pandemia. E ainda no início deste ano, o litro da gasolina era vendido aqui em Manaus a R$ 3,65. Que tempo bom. E agora já está a R$ 4,99. É quase R$ 5,00 praticamente, tá? E com esse novo aumento, o preço vai passar para cerca de R$ 5,15 ou 20 centavos, dependendo aí de onde você abastece. 6h13 em Manaus. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, no meio dessas notícias ruins na nossa economia, a questão da bicicleta, a questão aí do aumento do combustível, surge uma boa notícia. O IBGE abriu mais de 3.000 vagas temporárias para o censo 2021 aqui no estado do Amazonas. Pois é, Carlão, e as vagas são para todos os municípios do estado do Amazonas, nos níveis médio e fundamental. Somente para a capital amazonense, aqui para Manaus, são 1.470 vagas. A repórter Júlia Gomes explica melhor pra gente. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Amazonas, realizou uma coletiva virtual nesta quinta-feira para informar sobre as vagas disponíveis para o censo 2021 aqui no estado. Ao todo, serão 3.017 vagas temporárias para o Amazonas e há vagas para todos os municípios do estado. São 2 processos seletivos divididos em 3 funções, como explica aí o Gleison Mendes, chefe do IBGE no Amazonas.
são 2 editais. Um deles visa a contratação para as funções de agente censitário municipal e supervisor, e o outro edital destina-se à contratação de recenseadores. Essa equipe atuará na coleta e supervisão dos dados dos municípios, que ocorrerá tanto na zona urbana quanto na zona rural. Após a contratação, todos eles serão treinados antes da efetiva ida a campo para a coleta de dados. Há vagas em todos os municípios amazonenses. 2.670 vagas são para recenseador, que é aquela pessoa responsável por entrevistar os moradores de casa em casa. Desse total, 1.470 são para Manaus. Segundo o órgão, o ideal é que os recenseadores aprovados sejam moradores das próprias localidades onde vão trabalhar, para economia de custos com deslocamentos e maior produtividade nas visitas domiciliares. A capital amazonense foi dividida em 3 áreas de trabalho: Norte, Leste e Centro. Por isso, o candidato de Manaus poderá escolher a qual dessas áreas deseja concorrer a uma vaga. As inscrições para os cargos de agentes censitários já iniciam amanhã, dia 19 de fevereiro, e seguem até o dia 15 de março. E para recenseador, as inscrições começam dia 23 de fevereiro a 19 de março, no site da Sebrasp, que é a banca organizadora dos 2 processos seletivos. Sobre as remunerações, para agente censitário municipal é de R$ 2.100 e de R$ 1.700 para agente censitário supervisor. Essas funções exigem nível médio de escolaridade. Já os recenseadores, eles serão remunerados por produtividade de acordo com o número de domicílios visitados. O nível de escolaridade exigido para a função é o ensino fundamental. Os contratos para as 3 funções variam de 5 a 3 meses de duração. As provas serão aplicadas de forma presencial no dia 18 de abril para as funções de agentes censitários e no dia 25 de abril para recenseadores, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19. O resultado final dos aprovados será divulgado no dia 27 de maio. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, vamos falar agora sobre vacinas. Isso porque a vacinação aqui em Manaus desacelerou muito. Ontem, quarta-feira, apenas 2.077 pessoas foram vacinadas. Até às 4 horas da tarde de hoje, apenas 111.787 pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E apenas 6.829 já receberam as 2 doses que garantem a imunidade. E até agora, há pouco, apenas 72 mil trabalhadores da saúde haviam sido vacinados no Amazonas, o que corresponde aí a apenas 72% da meta estipulada pela Fundação de Vigilância em Saúde. Faltam, então, serem vacinados ainda 24 mil profissionais de saúde. E entre os idosos com mais de 80 anos, 28 mil foram vacinados, quando a meta era 38 mil. E entre o público de 75 e 79 anos, faltam ainda ser vacinados 12 mil pessoas. O percentual mais baixo está entre a faixa de 70 a 74 anos. Desse público, apenas 61% foram imunizados. Tá claro, né, Karime, que é hora de uma união aí de todos, né, governo, prefeitura e sociedade civil, para que as metas sejam atingidas o mais rápido possível, inclusive, porque só assim vamos salvar vidas e tirar aí o sistema de saúde do colapso atual. Pois é, até impensável, né, a gente perceber que as pessoas continuam se negando a receber a vacina. Quando temos aí mais de 10 mil mortes por Covid-19 em menos de um ano. Não é uma questão de querer pessoal, a gente fala sempre aqui, é uma questão do coletivo, é uma questão do social, uma questão de saúde pública, de emergência da saúde pública, né? Tudo é uma questão de saúde pública. Quando eu me vacino, protejo a mim e, por consequência, protejo todos que me cercam. Com certeza, e ainda não vacinamos sequer 5% da população. Israel, por exemplo, onde os casos de Covid despencaram, 50% da população já foi vacinada. O Amazonas tem a maior taxa de mortes por Covid-19 do mundo e só vai ser possível controlar a pandemia, com certeza, com a vacinação em massa, e tem que ser logo. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira e também madrugada de sexta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão.
Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 91%. Para 6h24, boa noite. Bom, e o governador Wilson Lima vai anunciar amanhã de tarde, em live, a flexibilização do funcionamento do comércio e das empresas de serviço. O deputado Dr. Gomes disse hoje que a flexibilização vai reabrir shoppings, lojas não essenciais e academias. A live do governador está marcada para a tarde de amanhã. Bom, caso essa informação se confirme, o toque de recolher hoje das 7 da noite às 6 da manhã deve acabar neste domingo. O deputado Dr. Gomes é da base aliada. 6h25 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E a taxa de mortes por Covid-19 no Amazonas já é a maior do mundo. A taxa chegou a 2,4 mil por milhão de habitantes. Até segunda-feira, a capital amazonense registrava 1.486 mortes por milhão de moradores. A taxa do Amazonas também é mais que o dobro da média nacional, que hoje está em 1.143. O levantamento é do site Poder 360, como explica a repórter Odineia Araújo. O levantamento feito pelo site Poder 360 tem como base os números do Ordômero, site de referência que fornece contadores e estatísticas em tempo real, operado por empresa de dados chinesa, com referências do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Por esse levantamento, a taxa de mortes no Amazonas por Covid-19 chegou ontem a 2,4 mil por milhão de habitantes. É a maior taxa do mundo e mais do que o dobro da média nacional, que é de 1.143 por milhão de moradores. Na segunda-feira, o Ministério da Saúde informou que nos primeiros dias de 2021 foram registrados em Manaus 1.486 mortes por milhão de moradores. Nas outras capitais brasileiras, o número era de 263 mortes por milhão de habitantes. O ranking da taxa de mortes por Covid-19 no mundo é liderado pela Bélgica, com 1.818 mortes por milhão de habitantes. O Brasil está na posição de número 22. A taxa é preocupante, assim como também preocupa a taxa de infecção da Covid-19. O diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, o infectologista Marcos Guerra, lembra que o poder de transmissão do vírus é elevado, especialmente agora com a nova variante do coronavírus. Fora que nós estamos exatamente no período do melhor momento para a transmissibilidade de vírus respiratórios, dentre eles o coronavírus. Felizmente a gente tem visto agora, mais recentemente, pessoas se aglomerando, mesmo com a suspensão das festividades de carnaval, se aglomerando para comemorar o carnaval. Então, tudo isso que leva a aglomerar facilita a transmissão do vírus e facilita não só naquele grupo que está reunido, como eles levarem para o interior dos seus domicílios e infectar as pessoas mais idosas. Esta semana o Amazonas chegou à triste marca de 10 mil mortes por Covid-19, a maioria delas em janeiro e fevereiro. De acordo com o boletim de ontem da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o estado tem agora 10.181 vidas perdidas nessa pandemia e quase 300 mil casos confirmados do coronavírus em todo o estado. O médico alerta que o uso de máscara é essencial, mesmo por quem já foi vacinado. O uso de máscaras continua sendo um obstáculo importante para você não contaminar outras pessoas, a lavagem das mãos para você mesmo não se contaminar, e o distanciamento social e, se possível, todos aqueles que se sentirem afetados com o sintoma respiratório, manter-se em casa isolado. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e temos agora uma notícia até suave, né? Que ameniza um pouco a história, né? A pandemia da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Isso porque a taxa de transmissibilidade do novo coronavírus, que é o RT,
No Amazonas, apresentou uma redução de 1,3 para menos de 1,0 nas primeiras semanas do mês de fevereiro. Atualmente, essa taxa está em 0,95, sendo a menor taxa já registrada este ano, colocando o Amazonas na 22ª posição no ranking desse indicador entre os estados brasileiros. Em janeiro, o estado ocupava a primeira posição no ranking da taxa de transmissão do novo coronavírus no país, com 1,30, o que significa que cada 100 pessoas infectadas transmitiam o vírus para outras 130. Mix, agora 6h29, boa noite. 18 horas. Olha, o mês de fevereiro ainda nem terminou, hein? O Amazonas já registrou quase 4.000 mortes apenas nos primeiros meses deste ano. Para a gente ter uma ideia, somente em janeiro, de janeiro para fevereiro, agora, o aumento de mortes foi de 65%. A reportagem é de Odineia Araújo. 2020 foi um ano de muita dor. 2021 mal começou e já está devastando muitas famílias. Janeiro foi considerado um mês catastrófico devido às várias mortes por asfixia, resultado da falta de oxigênio medicinal nos hospitais do Amazonas. Desesperadas, famílias ficaram dias na fila em frente às indústrias de oxigênio em Manaus. Elke Dutra e Marcel da Silva viveram esse drama. A gente tem que estar se humilhando para eles viverem. Para viver, a gente precisa se humilhar para manter um ente querido vivendo. Não tem vaga para ela. Aí vai para lá, não tem oxigênio lá também. Eu vou deixar ela morrer lá. Meu amigo, vamos saber mandar ela morrer. Morreu. Não tem necessidade. Ele morreu sem necessidade de asfixiar. Após o fatídico dia 14 de janeiro, quando o sistema de saúde colapsou no Amazonas por falta de oxigênio, o desespero de quem perdeu um ente querido tomou as redes sociais. Eu entrou andando e só dentro do caixão. A gente pode nem velar. E não foi Covid, não. Foi descaso. Falta de oxigênio jogado atrás de uma porta. Seu Wilson, lama de pé. Tu é pior que o Covid, sabe por quê? Ele mata o pulmão e tu mata tua família, seu desgraçado. Somente do dia 1º de janeiro a 14 de fevereiro, o número de mortes por Covid-19 no Amazonas ultrapassou o total de óbitos de 2020. Foram 3.572 mortes contra 3.380 durante todo o ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 8% das mortes por Covid-19 no Brasil ocorreram em Manaus. O mês de fevereiro tende a ser de mais luto do que o mês de janeiro em Manaus. Nos 10 primeiros dias desse mês, o aumento de mortes em relação aos 10 primeiros dias de janeiro foi de 65%. Enquanto janeiro registrou 270 óbitos por Covid, fevereiro contabilizou 448 mortes no mesmo período. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje em quinta-feira tivemos mais um dia de protestos contra o governador Wilson Lima, com faixas, cruzes e muitos gritos de fora Wilson Lima. Um grupo de motoristas de aplicativo, mototaxistas e também profissionais que atuam em eventos fizeram um protesto contra o governo do estado na frente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Essa, inclusive, é a segunda manifestação do grupo só nessa semana. Exato, Carlão. E o grupo pede que a Assembleia acate pedidos de impeachment contra o governador Wilson Lima, que tramitam na casa. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o manifesto e traz os detalhes pra gente. Na manhã de hoje, os manifestantes voltaram a ocupar a frente da Assembleia Legislativa do Estado para pedir o impeachment do governador Wilson Lima. Com cruzes fixadas no jardim da Assembleia pelas vidas perdidas na crise da falta de oxigênio e com gritos e faixas de fora Wilson Lima, os manifestantes protestaram pedindo que os deputados estaduais afastassem o governador do cargo. Inicialmente, o protesto era realizado pela categoria comercial, que luta pela reabertura de atividades comerciais desde a semana passada. Mas a manifestação ganhou corpo e outras categorias aderiram ao movimento, como os motoristas de aplicativo, que a todo tempo demonstraram sua insatisfação com o governo. É a revolta dos 40 mil motoristas de aplicativo da cidade de Manaus. Não é minha revolta, é a revolta de toda uma categoria. Toda uma categoria
É isso que acontece. E o governador dançarino pagando de bom moço. Que a bronca era com ele. A bronca é com ele mesmo. E agora a bronca é nossa. Nós compramos a bronca. E nós vamos cobrar. Se os deputados não votarem o impeachment, vai ter eleição. E o povo vai dar resposta para deputado e para esse governador de um mandato só. De forma simbólica, foram enterradas diversas cruzes em frente à Aleã e no meio-fio da Avenida Mário Ipiranga, antiga Recife, com dizeres de fora Wilson Lima. Um buzinaço coordenado por motoristas de aplicativo também foi registrado no local, além de fogos de artifício para chamar a atenção dos parlamentares que participavam da sessão plenária híbrida. O movimento ocupou uma faixa da Avenida Mário Ipiranga que ficou parcialmente interditada na manhã de hoje. Vale lembrar que até agora foram protocolados 13 pedidos de impeachment ao governador Wilson Lima. Alguns chegam a citar o vice-governador Carlos Almeida. Deste total, 6 foram apresentados entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Para o próximo domingo, às 10 horas da manhã, os manifestantes estão convocando a população amazonense para uma grande carreata. A gente está organizando essa carreata no dia 21, às 10 da manhã no domingo, para pedir o impeachment do governador Wilson Lima, né, baseado na peça de impeachment protocolada pelo advogado, que é o Marcos Vicenzo, né, na qual ele diz que o governador Wilson Lima cometeu crime de responsabilidade porque ele comprou respiradores superfaturados numa loja de vinho, né, numa adega, e também devido à negligência na questão do oxigênio aqui no estado do Amazonas. A gente tem organizado atos diversos pela cidade, inclusive hoje organizamos um ato em frente à Assembleia Legislativa e uma adesivaça que a gente também organizou às 14 horas na Ponta Negra, né? E esse ato aí, essa carreata vai ter como destino a sede do governo e finalizando na Aleã. E a gente vai pedir, como já foi falado, o impeachment do governador. Até o fechamento desta matéria, os manifestantes informaram que não foram atendidos pelos parlamentares. Nathalie Moraes para o 18 horas. É o apelo popular. O cidadão não aguenta mais, o cidadão está revoltado, o cidadão está dando um basta, é um grito de basta mesmo, né? E o mínimo que os deputados poderiam fazer agora era colocar um processo de impeachment em discussão. Investigar se o governador cometeu crime de responsabilidade na condução do combate à pandemia e tomar uma decisão contra ou a favor do governador. O que não pode é ignorar, é não fazer nada, não ignorar completamente tantos processos que pedem o julgamento do governador. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a secretária municipal de saúde de Manaus, a Chádia Frache, suspeita de furar fila da primeira dose da vacina contra a Covid-19, fura-fila, foi autorizada a tirar licença para tratamento de saúde. Ela fica fora do cargo do dia 14 ao 28 deste mês. O afastamento foi publicado no Diário Oficial do município ontem, 17 de fevereiro. Chádia Frache é suspeita de ter furado a fila da vacinação e tomado a primeira dose da vacina Coronavac indevidamente. De acordo com o site Imuniza Manaus, ela foi convocada pela Prefeitura de Manaus a tomar a segunda dose da vacina hoje, no período da tarde, na Universidade Paulista de Manaus. Nós não temos a confirmação se ela recebeu a segunda dose. A assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde informou que a secretária está licenciada para tratamento de saúde e não deu mais detalhes, alegando que a licença é de cunho pessoal. E no processo de investigação dos casos de fura-fila por pessoas do alto escalão da Prefeitura de Manaus, a juíza federal Jaisa Frache disse que os médicos que estavam fora da linha de frente em cargos de secretário de Estado não poderiam ter tomado a primeira dose do imunizante, pois tomaram o lugar de alguém que precisava realmente da vacina.
E para a Justiça Federal, a secretária Chádia informou que a chegada de novas doses no dia 8 de fevereiro, todos os grupos profissionais e institucionais de trabalhadores de saúde passaram a ser vacinados sem distinção e sem restrições e que, por isso, ia tomar sim a segunda dose da Coronavac no dia 17 de fevereiro. Como eu disse aqui, até o momento nós não temos a informação oficial se a secretária tomou ou não a segunda dose da vacina. 18 horas. E no meio da pandemia do novo coronavírus, todo mundo já ouviu as recomendações e os pedidos que as pessoas fiquem em casa, lave as mãos e não vá a hospitais sem urgência. Pois é, ainda assim, quem precisa buscar atendimento de saúde pode tomar alguns cuidados para reduzir o risco de contrair o vírus, como, por exemplo, não levar acompanhantes. A repórter Nathalie Moraes conversou com especialistas e traz pra gente mais detalhes. Durante a pandemia, os riscos de contaminação pela Covid-19 aumentam em idas desnecessárias aos hospitais. Por isso, vem sempre aquele alerta. Quando realmente devo ir ao hospital? E com quais sintomas devo me preocupar? A médica generalista Marta Batista Guimarães reforçou a necessidade de manter os acompanhantes fora das unidades hospitalares de atendimento. Se possível, vá sempre ao hospital sozinho. A permanência do acompanhante é de tremenda importância, principalmente agora no advento da pandemia, porque o acompanhante, teoricamente, ele é uma pessoa saudável que está acompanhando uma pessoa doente. A Covid é transmitida principalmente pelas pessoas assintomáticas. Então, a presença do acompanhante faz a maior diferença, né, nesse sentido. Dentro do consultório, também, porque é um espaço pequeno, onde duas pessoas ficam na frente do médico, falando, respirando, embora de máscara, mas aumenta sim o risco de transmissão. Segundo a médica, é preferível consultas médicas online. O distanciamento social continua sendo a principal ferramenta e uma das mais eficazes para reduzir o avanço da Covid-19 no mundo. Diante disso, cada pessoa precisa dosar o que é exagerado e o que é necessário. Por exemplo, em evitar idas desnecessárias aos hospitais sem que você tenha qualquer sintoma. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira, teremos sol ou chuva. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Aquela história, né, Carlão? Um pouco de tudo. Segundo as informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 58% e 93%. 6h47, boa noite. 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o senador Eduardo Braga, do MDB, que vai falar sobre mais essa decisão do governo Bolsonaro de reduzir o imposto de importação para as bicicletas. Muito boa noite, senador. Tudo bem? Boa noite a todos vocês da Rádio Mix. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. E hoje fomos surpreendidos com essa resolução da CAMEX, que reduz o imposto de importação nas bicicletas, colocando em risco, numa hora absolutamente inoportuna, porque vivemos o caos na saúde pública, no enfrentamento da Covid, e abaixando o imposto de importação, as indústrias da Zona Franca, as indústrias do Nordeste, que fabricam hoje 2,5 milhões de bicicletas, serão muito provavelmente fortemente prejudicadas pela importação de bicicletas produzidas na China. Bicicletas essas que vão gerar emprego na China e não no Amazonas, não no Piauí, não na Paraíba, não no Ceará, não em Pernambuco,
aonde estão hoje localizadas a grande maioria das fábricas de bicicleta do Brasil. Portanto, hoje, numa conversa com a bancada do Amazonas, todos nós, os 11 parlamentares, os 3 senadores, os 8 deputados federais, estamos agora discutindo um texto para que nós possamos apresentar 2 decretos legislativos, um no Senado e outro na Câmara, na tentativa de, mais uma vez, barrarmos essa ação que pode gerar desemprego, pode gerar desinvestimento e pode gerar mais sofrimento ainda ao povo do Amazonas e ao povo brasileiro, quando nós estamos com uma taxa de desempregados e de pessoas passando necessidade em função da paralisia da economia em relação à situação do Covid. Né? E o auxílio emergencial, que estava sendo pago até dezembro, até agora nós não conseguimos equacionar um texto com o governo para que a gente possa votar. Provavelmente votaremos na próxima semana o início da aprovação dessa PEC emergencial para que a gente possa voltar a socorrer o povo que está precisando de ajuda. Portanto, hoje foi um dia, sem dúvida nenhuma, em que todos nós que lutamos e defendemos o nosso povo, amanhecemos com essa notícia ruim em torno das fábricas de bicicletas do Amazonas. Exato, senador. E essa redução aí é semelhante, né, com o que o polo de concentrados de refrigerante aqui de Manaus sofreu no ano passado, não é isso? É verdade. Na realidade, o polo de refrigerante sofreu essa redução desde a greve dos caminhoneiros, ainda no governo Michel Temer, e que se estendeu nos 2 anos do governo do presidente Bolsonaro, e que conseguimos finalmente, no ano passado, estabelecermos um estancamento dessa sangria, trazendo uma certa segurança jurídica, e estabelecemos um piso de 8%, mas que sem dúvida prejudicou os investimentos e a expansão da indústria de concentrados, que gera emprego tanto na cidade de Manaus quanto no interior do Amazonas. E agora o imposto de importação sobre as bicicletas, o que vai nos prejudicar, porque hoje esse imposto de importação é de 35%, será reduzido pela resolução para 30%, depois para 25%, depois para 20%. Ora, se o câmbio cair e essa barreira continuar baixa, é óbvio que as bicicletas chinesas vão chegar no Brasil muito baratas e vão desempregar amazonenses, nordestinos, brasileiros, gerando emprego na China. Agora, senador Eduardo Braga, é possível continuar produzindo bicicletas aqui em Manaus e também nas outras regiões do país sem barreiras alfandegárias? Não, lamentavelmente não, porque nós não somos competitivos com o preço que a China é capaz de produzir. A bicicleta virou um commodity, porque eles possuem grande número de produção, eles têm a tecnologia, nós temos a capacidade de montagem e que gera empregos, e que hoje nós temos aí 5 mil trabalhadores entre empregos diretos e indiretos que dependem da indústria e da fábrica de bicicletas. Imagina num momento desse de crise, onde os amazonenses, perdemos mais de 10 mil amazonenses para a Covid, nós temos agora 3 mil, 4 mil desempregados porque não conseguimos competir com uma queda de imposto de importação, gerando emprego na China em vez de gerar no Brasil. Senador, então, legalmente, qual seria a saída para isso? O que a bancada pode intervir? Legalmente, do ponto de vista legislativo, tem um mecanismo do projeto de decreto legislativo, que é o que falei ainda há pouco. Hoje, conversamos com todos os deputados federais e todos os senadores, e todos estão de acordo de que nós devemos entrar na semana que vem com um texto que nós estamos finalizando, provavelmente no dia de amanhã estará finalizado, para que todos nós possamos entrar conjuntamente na Câmara dos Deputados e no Senado da República com decreto legislativo para sustar essa resolução.
E o outro caminho, eu já entrei em contato com o ministro Paulo Guedes, no sentido de que a gente possa conversar ou amanhã ou no começo da semana que vem, para poder mostrar o prejuízo que nós estamos causando para trabalhadores com essa redução do imposto de importação. Ao contrário de parecer bom reduzir o imposto de importação, vai ser ruim, porque nós vamos desempregar brasileiros no momento em que o Brasil precisa gerar empregos para que nós possamos vencer a questão econômica e a questão da Covid, que está matando gente, lamentavelmente. Enquanto nós não tivermos vacina para poder vacinar todo o povo brasileiro, e aí no Amazonas eu me posicionei desde o início que essa cepa da segunda onda no Amazonas precisava ter uma atenção de vacinação em massa. Falei com o ministro Pazuello em dezembro, falei com o ministro Pazuello no final de dezembro, falei com o ministro Pazuello várias vezes durante o mês de janeiro e finalmente, depois que abriu o Senado da República e todos acompanharam, nós estamos nessa luta e agora o ministro anunciou que a partir de segunda-feira começa a vacinação de 50 anos ou mais no Amazonas. Então, para que a gente possa ter uma dimensão disso, isso significa vacinar mais 1.200.000 amazonenses. E colocando uma força-tarefa que se some à estrutura do Estado, dos municípios, etc., para vacinar com mais velocidade, esta é a única oportunidade que nós temos de estancar a sangria que estamos vendo todos os dias com conterrâneos nossos morrendo por falta de atendimento, por falta de UTI, por falta de oxigênio, coisas mínimas e básicas que lamentavelmente estão faltando na saúde do Amazonas. Senador, agora qual a justificativa que o governo está alegando aí para reduzir o imposto de importação e favorecendo os produtos estrangeiros e, em consequência, sacrificando a indústria nacional? Olha, amigo, eu quero lhe dizer que não consegui até agora uma justificativa. Falei, inclusive, com o general Pondi, que está na SUFRAMA, e ele também foi pego de surpresa. Todos nós fomos pegos de surpresa. Essa é que é a verdade do fato. Tomamos conhecimento por um Twitter da decisão e logo depois a decisão anunciada no Twitter foi confirmada pela publicação no Diário Oficial da resolução da CAMEX. Portanto, nós estamos à busca de um esclarecimento e, ao mesmo tempo, estabelecendo desde já que nós vamos fazer um enfrentamento em defesa do trabalhador amazonense, em defesa da indústria brasileira, que não é apenas Manaus. O Brasil produz 2,5 milhões de bicicletas. Desses 2,5 milhões de bicicletas, aproximadamente 1 milhão de bicicletas são produzidas no Amazonas. 1,5 milhão não é produzida no Amazonas, é produzida no Nordeste, é produzida em outras regiões do Brasil. Portanto, não é apenas a Zona Franca que eles estão penalizando. Eles estão penalizando a indústria brasileira de bicicletas. E é um prejuízo para todo o país, não é, senador? É verdade. Então, senador, para finalizar, o senhor e o governo Wilson Lima vem trocando algumas farpas nas redes sociais. O que o senhor poderia explicar para a gente, falar com a gente, o que está por trás desse embate? Bem, na realidade eu fui surpreendido com um Twitter do governador que, ao invés de estar investindo na saúde pública, ao invés de estar abrindo UTIs, garantindo oxigênio na capital e no interior do estado, ao invés de estar vacinando com eficiência dentro do estado do Amazonas, prefere fomentar um gabinete de ódio, especulando com fake news contra mim, contra o amazonino, contra outras pessoas, como se ele estivesse antecipando uma disputa política. Não é hora de fazer disputa política, é hora de ajudar a salvar o povo do Amazonas, é o que eu tenho feito. Arrumei 200 milhões de reais entre 2019 e 2020 de recursos só para a saúde no Amazonas. 35 BS fluviais foram construídas com recursos que eu consegui como senador para o Amazonas. E o povo do Amazonas sabe, quando eu fui governador, quanto investimos na saúde pública e a forma que fizemos a saúde pública. Portanto, o que eu lamento muito
é que, em vez do governador estar salvando vidas, ele prefere agredir, usar fake news, financiar um gabinete de ódio com dinheiro público. Okay, senador, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e que Deus proteja o Amazonas. Muito obrigado, uma ótima noite. Conversamos com o senador Eduardo Braga, do MDB. 6h59. Você está ouvindo 18 Horas. Muito bem, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, no Diário de Covid-19, na edição de hoje, traz o diagnóstico de 2.141 novos registros, novos casos da Covid-19, totalizando para 301.636 o número de casos da doença aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 105 mortes por Covid-19, elevando para 10.286 o total de mortes no estado. E no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, o país soma hoje 9.978.747 o número de casos de Covid-19 total no país, com 242.090 mortes registradas. O país também soma 8.933.402 pessoas recuperadas da doença. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Foi forte a reação da bancada federal do Amazonas contra a queda do imposto de importação de bicicletas. Hoje, o Polo Industrial de Manaus é um dos maiores produtores de bicicletas do mundo. Gera oportunidades de trabalho para cerca de 5.000 pessoas. A bancada do Amazonas deve apresentar um projeto de decreto legislativo para derrubar a redução do imposto. A redução do imposto de importação pode inviabilizar até o final do ano a produção de bicicletas aqui no estado do Amazonas. Em plena pandemia de Covid-19, perder mais empregos é realmente muito grave. E junto a isso também é grave o sinal dado pelo governo federal aos investidores. Fragilizar a Zona Franca ainda mais nesse momento pode frear novos investimentos. Pode, o que é pior, fazer com que o mercado perca a confiança no modelo de desenvolvimento industrial da Zona Franca de Manaus. Sem essa confiança nas regras, o modelo Zona Franca de Manaus estaria fadado à morte. E isso seria muito, mas muito ruim mesmo para o povo do Amazonas. É hora de reagir e reagir com firmeza. 18 Horas. 7 horas e 1 minuto em Manaus, Karime Leão. Temos uma saideira aqui, Carlão, porque com 21 assinaturas, o vereador Rodrigo Guedes protocolou na manhã de hoje o pedido de instalação da CPI da Amazonas Energia na Câmara Municipal de Manaus. A CPI vai apurar as práticas abusivas cometidas pela empresa, como cortes indevidos do fornecimento de energia elétrica durante o estado de calamidade pública na cidade de Manaus, assim como o descumprimento criminoso de decisões judiciais. Carlão. 7:02, você está no melhor Mix do Brasil. Boa noite, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Boa noite para você em 100,7. Amanhã é sexta-feira, hein? A partir das 6 da tarde estaremos de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.